Boa noite, né? Primeiro, eu não conheço todo mundo, conheço boa parte, mas não todos, nem todas, né? Então, para quem não me conhece, eu sou aquela pessoa que está escrito ali embaixo, Lisiane Cohen. Sou professora aqui no curso de publicidade há... Já ri, né? Não é uma aula de matemática, né? Então não preciso dizer quanto tempo, mas faz um tempo, né, que eu dou aula aí. E a minha área é o audiovisual. Vocês provavelmente terão aula comigo nessas áreas, nessas disciplinas, né, de audiovisual. Nessas disciplinas é ótimo, na realidade tem uma disciplina específica de audiovisual e tem uma outra disciplina que se chama Projeto Publicitário 2, que a gente trabalha também não só o audiovisual, né, mas outras mídias também. Então, assim, eu dei uma estudada, né, fiz o tema de casa, e aí eu estudei as questões que aparecem no ENAD, relacionadas, então, ao audiovisual, que é a minha área, né. E aí os temas são muito ligados às questões contemporâneas, assim, né. Mas eu achei que era interessante trazer um pouco da história para a gente entender por que a gente está aqui, né? Nesse momento diferente, e o que é diferente, na real, né? Como vocês são bastante jovens, talvez vocês não tenham a dimensão da revolução. Então, eu resolvi trazer um pouquinho... E aí, tudo bom? Então, eu resolvi trazer um pouquinho da história. Aí eu trouxe um assistente também. Esse é o meu filho, Rafa. Então, eu trouxe ele aqui para me ajudar. Já botei no serviço, né? E, de repente, vai que ele vai ser colega aí, não sei. Não de vocês, vocês já vão estar saindo, mas, né? O início, gente. O início. Por que eu estou chamando de o início, né? Claro, não querendo me gabar só porque eu sou do audiovisual. Saudade tua, querido. Então, não só porque eu sou do audiovisual, vou querer me gabar, mas vou me gabar, né? Mas, se a gente for lá para a pré-história, a gente pensa, né, naquele ser humano, naquela criatura, né, das cavernas, antes das cavernas até, aquela criatura que vivia diretamente com a natureza, né? Não tinha nenhuma mediação entre esse ser e a natureza. Então, assim, dava fome, ia lá e comia, né? Pegava uma planta, matava um bicho, sei lá, e comia, né? Então, não existia qualquer mediação. A gente tinha o ser humano e a natureza. Pronto. Mas aí, o ser humano começa a evoluir, né? E qual é a primeira mediação entre esse ser e a natureza? É uma imagem. Não querendo me gabar, e já me gabando, mas a primeira mediação entre o homem e a natureza é uma imagem. Então, a gente tem, na época das cavernas, né, os homens, então, começam, os homens e as mulheres, tá, gente? Vamos pluralizar a questão, né? Começam, então, a desenhar nas cavernas. Segundo alguns autores, esses desenhos nas cavernas, eles tinham um uso mais místico, assim, né? Acreditavam que eles se faziam rituais, né? Tanto que descobriram que em torno de muitos desenhos tinham furos, né, de lanças. Então, a ideia é que era uma coisa meio ritualística, né? Aquilo se fazia porque achava que no dia seguinte aquilo traria sorte na caça, né? E aí comeriam bem, fariam banquete, tal, aquela coisa, né? Então, primeira mediação entre o homem e a mulher e a natureza, uma imagem. Isso é interessante, né? A partir daí, muitos registros de imagem foram sendo feitos, né? E foram evoluindo, até a gente chegar às imagens técnicas, que aí vem a fotografia, né, gente? Faz parte disso, segundo Flusser, né? Flusser usa essa expressão, imagens técnicas, que aí vem a fotografia. Eu não sei, vocês já devem ter tido a história da fotografia, né? Aí tem aquela parada lá que, no início,
para conseguir registrar, né? A criatura tinha que ficar bem paradinha, né? Porque levava muito tempo para sensibilizar, né? Aquele material que era metal, né? Para sensibilizar. Então, era muito interessante no início que, quando queriam fazer um retrato da criatura, a pessoa ficava parada lá e tinha uma cadeira que segurava a cabeça, assim, para ficar bem paradinha, porque qualquer movimento não registrava, tinha que ficar realmente parada. E aí, só que usavam o sol, né? Não tinha essa coisa da luz artificial e tal. E aí usavam o sol, então tu imagina a criatura paradinha olhando para o sol, né? Então não rolava, as pessoas tinham que ficar de olhos fechados. E aí depois desenhavam os olhos nas fotos. Isso é uma viagem, né? Adoro essas coisas. Daí, então, a coisa foi evoluindo. E cada vez mais o registro, né, foi ficando mais desenvolvido, mais aprimorado. Aí, gente, existia um desafio, né, que é registrar o movimento. Como que eu vou registrar o movimento, né? Porque a foto estática, né, o que é estático, tá, ok, já estava dominado. Mas a gente sempre quer mais, né? Então, tinha que registrar o movimento. O que é precursor do cinema, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é um brinquedo óptico. Esse aqui se chama praxinoscópio. Nomezinho fácil, né? Praxinoscópio. Não me pergunte por que esse nome tão bonito, mas ele é um praxinoscópio. Tinha o zootrópio também, que era um outro tipo, né? Mas esse aqui eu vou passar aqui para vocês olharem. Se vocês girarem e olharem para o espelho, vocês vão ver que tem movimento. Pode ir passando, se quiser, tá? Por favor. Ó. Que ele tem movimento, né? Então, era animação, né? Mas a animação mostrando que era possível o registro do movimento, né? E esse, então, era o início, então, do registro da imagem em movimento. Esse é precursor do cinema. Claro, daí vamos evoluindo, né? Depois botaram luz, e aí começaram a projetar na parede esse tipo de movimento, né? Então, a gente foi evoluindo. Aí, depois, teve um rapazinho que se chamava Thomas Edison. Já viram falar nele? Amigaço, um cara que tinha um pouco de talento, né, e gostava de inventar coisas. Aí ele inventa uma máquina chamada kinetoscópio. Só nome fácil, né? Que é quino, né? Que cinema depois vem daí. Kinetoscópio, então, era um equipamento que a gente colocava, tinha um visor, né? Tu colocava uma moeda e lá dentro passavam os filmes, que eram justamente fotos, porque até a gente chegar nesses filmes, né, teve aquele registro do Muybridge, né, que vocês devem ter estudado também, que eram aquelas 24 câmeras para registrar o cavalo, né, correndo na pista. E aí, então, se viu, se a gente botar uma sequência de fotos, né, teremos também o registro da imagem em movimento. E daí a gente foi evoluindo, né? No início, a fotografia, ela era, então, sensibilizada no metal. Depois, né, foi para a película. Isso aqui eu não vou conseguir passar, gente, porque é bem pesado. Então, quem está aqui na frente, ou se vocês que estão aí atrás quiserem dar uma olhada, eu vou largar aqui na frente, tá? Isso aqui é película, gente. Isso aqui é um filme 35 milímetros, era isso que passava no cinema antigamente. Hoje a gente tem tudo digital, né? Mas isso aqui, ó. Isso depois passava dentro desse kinetoscópio. Então, era uma máquina, isso ficava passando e a gente ficava olhando ali. A gente não, naquela época eu não estava nascida ainda. Aí, mas era a partir de uma moeda. Botava uma moeda e ficava lá assistindo. Bom, segue a evolução. Chegaram os irmãos Lumière e fizeram, então, a primeira projeção pública daquilo que a gente conhece como cinema hoje. Claro, de lá para cá, né, algumas coisas evoluíram. No início, e aí dizem que o nosso amigo Thomas Edison babou nessa,
E são considerados os irmãos Lumière como os primeiros caras a fazer o cinema, né, a projeção de cinema. É que o Thomas Edison era meio perfeccionista e ele já queria projetar com som, né? E os irmãos Lumière não estavam nem aí para o som. E aí, então, fizeram a primeira projeção no Café Paris, em Paris, né, no dia 28 de dezembro de 1895. Então, o cinema é uma arte que tem data, né, tem certidão de nascimento, 28 de dezembro de 1895. Estava eu em Paris, uma certa ocasião, fui procurar, estava eu lá com o guia da Folha, né, dizendo onde tinha sido o café de Paris. Eu disse, eu tenho que ir nesse lugar, como não? Me fui. Gente, andei, fui. Voltei. Eu disse, mas cadê a porra desse café? Está sendo gravado, desculpa. Aí, voltei. Isso não tá. Gente, aí eu olho para cima, tem uma placa num prédio novo, assim. Aqui era o café de... Aqui aconteceu a primeira projeção do cinema da história. E aí, então, a gente tem aí 1895, então, como o início, e aí tem aquela história clássica, e é por isso que é interessante a gente pensar nisso, para a gente entender que momento a gente vive hoje, que não deixa de ser um pouco parecido, hoje não, já faz alguns aninhos, mas não deixa de ser parecido com a entrada do cinema para a história, né, das pessoas. Vocês imaginem as pessoas indo, primeira vez, tá, gente? Indo no Café de Paris, ver uma projeção de um filme. Nesse filme tinham criaturas saindo de uma fábrica, né? E tinha a chegada do trem à estação, que é a história famosa, né? Que as pessoas, então, olha como age no imaginário, né? O que aconteceu? Saiu correndo. Todo mundo saiu correndo de frente da tela. Porque morreram de medo, né? Que o trem estivesse, de fato, chegando. Só que, se vocês olharem a imagem, vocês vão ver que é uma imagem lateral, não está na frente do trem, né? Era um filme preto e branco e não tinha som, né? E a tela era enorme, gente, 2:1, né? Mas era uma coisa tão diferente, que nunca ninguém tinha visto, que era muito assustador. Quando a linguagem foi sendo desenvolvida, o que é linguagem, gente? O que é linguagem? Hã? Das luzes? Ou do ar? O que é linguagem? Mas como é que a gente comunica? Se a gente pensar na linguagem escrita, símbolos, códigos, signos, né? Então, a gente tem um conjunto disso, né, para a gente conseguir, então, transmitir essa ideia, né? Então, quando a gente pensa numa linguagem escrita, a gente vai ter letras que vão formar palavras, né, que a gente vai ter frases, e assim a gente vai fazendo. A linguagem audiovisual, ela foi sendo também transformada, né? São códigos, né? E são signos, e são símbolos. Quais seriam eles, né? Os enquadramentos, os movimentos de câmera, os ângulos de câmera. Isso compõe a linguagem audiovisual. Agora, no início, gente, ninguém sabia nem o que era isso, né? Então, era muito, no início, era quase que teatro filmado, né? Ou era, por isso que era sempre, quando vocês olham as primeiras imagens mostradas, assim, tem 200.000 imagens das pessoas saindo da fábrica. Muita gente saindo da fábrica, sempre a mesma, né? Então, as pessoas saindo da fábrica, pessoas descendo do barco, descendo do barco. Porque não existia ainda uma linguagem, né? Os irmãos Lumière não acreditavam no cinema como uma forma de arte, pelo menos logo que eles lançaram. Eles acreditavam que o cinema teria um uso científico somente, né? Aí depois veio o camarada aquele, né, que era um mágico,
que estava numa das sessões lá do Café de Paris, se chamava Georges Méliès. Quem viu aquele filme... Como é que era o nome? Como é que era o nome do filme? Hã? Ó, viu? Prof. Letícia nos ajudando aqui, a invenção de Hugo Cabret. Então, ali conta um pouquinho da história, né, do Georges Méliès. Ele era um mágico que ele viu a projeção. Quando ele viu aquela projeção, ele pensou: caraca, isso dá samba. Não, acho que ele não falou exatamente isso, mas ele pensou, né? Isso, nossa, posso fazer alguma coisa aí. E ele, de fato, começou. Ele, então, mostrou esse caminho diferente para o cinema, que era contar histórias, né? Fazer uma obra mais artística. Claro, esse é muito o caminho oficial, tá, gente? Mas a gente tem também uma mulher maravilhosa, que nunca é falada, que se chama Alice Guy Blaché, que foi fundamental para a história do cinema mundial, fez muitos filmes na Gaumont, depois foi apagada da história propositalmente pelos homens da Gaumont. Meninos, que coisa feia, não façam isso. E aí, mas ela foi, graças a Deus, recuperada, né? Então ela está aí de volta. Quem não viu, tem um documentário sobre ela no Telecine, que é bem legal. Bom, eu fiquei no início, né? Mas acho que eu já esqueci de que eu tinha que passar mais. Rafinha, passa para mim, deixa eu ver até onde tu vai. Ó. Parece que eu me atrasei um pouco, né? Mas fez sentido agora? Então, gente, aqui é a película. Para vocês terem uma ideia como é que era a coisa, isso aqui é um curta-metragem. É um curta. Pega para tu ver. Tem 14 minutos. Esse filme tem 14 minutos. Tá? Aí vocês imaginem o seguinte, para exibir isso, tu tem que mandar isso, né? Sentiu? Aqui, é isso. Aqui tem 14 minutos. São vários. Esse é o meu curta-metragem, chamado Hoje Tem Felicidade. São vários desses, porque se usava mais de um projetor, gente. Tu botava num e deixava o outro preparado, quando o outro estava terminando. Não, tu não mudava, tu deixava os dois. Tu deixava o segundo já com o segundo rolo. Quando estava terminando, ligava aquele, daí trocava do outro e assim ia indo. Olha que loucurada, né? Mas vocês imaginem o seguinte, a distribuição disso. Imagina o custo, gente. Esse filme que vocês estão passando aí, esse filme esteve em festival nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na Alemanha, na Áustria, na Suécia, na Suíça e algumas regiões aqui no Brasil, passando por festivais. Aí vocês imaginem o custo de mandar isso, né? Existiam muito menos festivais naquela época, até porque como é que tu vai mandar um curta-metragem, não tem orçamento, né? Tu vai mandar como? Aí é muito interessante porque era tão comum a dificuldade, né? Que dependendo quando um festival acontecia, às vezes era próximo do outro, os festivais se resolviam, né? Eu tive uma situação de estar num festival nos Estados Unidos e logo depois era um festival no Canadá, mandaram direto. E eu, né, não posso falar aqui a expressão, mas morrendo de medo, né? Morrendo de medo que se não voltar esse negócio, porque era muito dinheiro. Cada cópia dessas, na época, estou falando em 2005, esse filme é de 2005. Na época, cada cópia era em torno de 5 ou 7 mil reais. Hoje, eu nem sei dizer quanto que é.
Mas vocês imaginem o medo, né? De qualquer coisa. Eu tenho até medo de abrir, eu não sei como é que ele está aí dentro, faz tempo que eu não abro esse filme. Então, eu não sei nem como é que ele está, né? Me dá medo só de pensar. Mas dá para entender. Agora vamos falar, para vocês verem aqui, hoje... Cadê? Ó, aqui eu tenho vários filmes hoje. Eu preciso de bem menos, né? Hoje os filmes estão aqui. Diferente um pouquinho, né? Tu que pegou o outro lá. Mas cabem vários aqui. Então, passa mais um para mim, por favor. Na época disso aqui, né? Como é que funcionava, né, gente? Para vocês entenderem, né? Isso aqui, ó, que vocês viram aqui, que o pessoal aqui manipulou, mas que vocês podem enxergar aqui, isso aqui é um positivo. Positivo. Vocês devem ter ouvido falar em negativo, né? Então, isso aqui já é o positivo. O negativo é o que a gente sensibiliza na câmera. Tá? Então, o que a gente fazia? A gente botava a câmera, né? E aí sensibilizava o negativo na câmera. É muito interessante porque botar o negativo na câmera já era uma arte. Porque o negativo ele não pode sair de um saco preto. Porque senão ele vela, ele queima. Né? Daí tu não consegue gravar nada nele. Né? Então, tu tinha que colocar dentro do chassi da câmera. O chassi da câmera, vocês que conhecem o desenho da câmera, né? Ou mesmo já viram a câmera que ela tem um coisinha em cima assim, né? Aquele desenho clássico. Aquilo ali é o chassi, é onde a gente coloca o negativo. Então, ele vai passar de um lado para o outro, por dentro da câmera, né? Daí, ali na câmera, ele vai sensibilizar. E vai jogar para o outro. Aí, quando a gente tira o chassi da câmera, entra com o chassi todo dentro de um saco preto grande. E aí, tu abre aquilo tudo sem ver. Sem enxergar nada. Tu abre aquilo... Tira o negativo que já foi sensibilizado, né? E coloca dentro de um outro saco preto, fecha bem, bota dentro da lata, fecha de novo, para ir para o laboratório para revelar. Para revelar. Então, vocês imaginem o seguinte, isso que a gente faz, que a gente vê no visor ali da câmera, né? Ou no viewfinder da câmera ali, que a gente está enxergando o que está sendo gravado. E se a gente quiser ver se está legal, a gente volta e vê, não existia isso. Vocês entendem? Porque tinha que ser revelado. Então, a gente filmava sem saber o que estava filmando. Claro que a gente enxergava no visor, mas será que tinha ficado bom? Será que o foco estava bom? Será que a luz que dá para ver aquilo? Não tinha como saber, gente. Era assim que a gente fazia cinema. Dá para imaginar? Não tinha como saber. E cada rolinho de 4 minutos, na época, custava R$1.000. Na época, 4 minutos de filme custava R$1.000. Não sei fazer o cálculo para dizer quanto é que custa hoje. Mas era caro, era um bom dinheiro. Né? Então, para vocês entenderem o quanto as coisas mudaram um pouco, né? Nessa época, era a época que a gente tinha esse trio aí, que era muito conhecido, não era, Letícia? Durante a nossa formação, a tua também foi assim, né, Letícia? A gente acreditava nisso. Emissor, mensagem, receptor. Não era nem mais, tinha que ser uma setinha. Era emissor que mandava mensagem para o receptor. Era assim que era a comunicação, gente. Comunicação na nossa época, posso chamar assim, né? Eu sou mais velha que a Letícia, mas né, era assim. Como que era isso, gente? O receptor era completamente passivo. Porque não tinha como... Eu estou mostrando para vocês, né? Cada negocinho desse, de 3, 4 minutos, custava R$1.000. Quem é que ia ter dinheiro para fazer?
né? Os equipamentos também eram caríssimos, assim, né? Se a gente pensar em câmera e tal. Só para vocês terem uma ideia, esse filme aí que está rodando aí, o Hoje Tem Felicidade, o Hoje Tem Felicidade, eu tive que baixar uma câmera para filmar. Porque não tinha no Rio Grande do Sul uma câmera 35 milímetros, que é... 35 milímetros quer dizer essa largura aqui, ó, que tem 3,5 centímetros. É a bitola do filme, que é a que vai para o cinema. Não existia uma câmera aqui, mas que não era blimpada, que a gente chama, né? Blimpada é a câmera que tem um blimp, que é o que impede que o som do motor da câmera vaze. Porque se ela não for blimpada, ela faz o barulho do motor, porque ela tem um motor, né? Aí vem o barulho e a gente não tem como filmar com som. Imagina um diálogo ali, aquele... né? Então, tem que ser blimpada. Então, vocês conseguem imaginar que poucas pessoas tinham acesso à produção, né? Era muito dinheiro, em todos os sentidos, e tinha pouco equipamento também, né? Bom, então, emissor, mensagem e receptor, né? Então, o emissor é quem detinha os meios de produção. Definia qual era a mensagem, fazia lá o seu produto e mandava essa mensagem. E o receptor, que éramos nós, né? Seres normais, comuns, né? Consumidores, só recebiam a mensagem. Vocês conseguem imaginar isso? Passivos. Não, né? Vocês não conseguem se imaginar desse jeito, né? Não tem como, né? Deus livre, ainda bem que isso passou, né, Letícia? Ainda bem. Rafinha, manda mais um aí, por favor. Então, gente, aí vem a tal da era digital, né? Dá para entender agora a revolução? Antes, não detínhamos os meios de produção. Poucas pessoas tinham esse meio, né? Porque era realmente algo que era inatingível para pessoas comuns. Vem a era digital. O que acontece com a era digital? O que acontece? O que mais? O que mais? Hoje nós somos produtores. Aqui, ó. Aqui. Ai, que medo que deu agora, ó. Tá bloqueado? Melhor deixar assim, né? Mas tá, olha só, aqui também, tá, não vou pegar também. Me deu medo agora. Então, hoje, no celular, a gente pode produzir um filme, se a gente quiser. Um longa-metragem. O celular faz 4K, né? Então, a gente, hoje, qualquer pessoa, né? Eu lancei um filme esse ano, que se chama Céu Aberto, que é um longa-metragem, um documentário, que eu sou produtora, é um filme da minha produtora, e que a gente ganhou um edital em 2018, finalzinho, no apagar das luzes de 2018. E aí, veja bem, a gente passou... né, o ano de 2019 todo batalhando pelo dinheiro, né? Mas era o novo governo, né? E que a cultura não é, né, prioridade nem idade nenhuma, assim, né? Então, a gente passou o ano todo batalhando muito. E aí, em 2020... recebemos o dinheiro para fazer, né? Recebemos o dinheiro no dia 19 de março de 2020. O que aconteceu? O que tinha em 19 de março de 2020? Hã? Pandemia, né? Então, todo o nosso planejamento de produção, né, foi para o saco.
foi para o saco. Mas por que eu estou contando isso? Porque a gente mudou toda a estrutura de produção e a nossa personagem, então, passou a fazer muitas imagens com o celular. Então, a gente tem... Ela já teria uma participação com o celular, mas ficou muito maior dentro do filme. E tu não diz o que é feito com o celular e o que não é. É uma coisa impressionante, assim, um troço, né? Então, hoje, nós somos capazes de produzir o que a gente quiser e não só ficar recebendo mensagens. Isso é uma revolução. Isso, sim, é uma revolução. E isso traz mudanças muito significativas, né? Vou voltar um pouquinho. Quando eu comecei a fazer cinema... também não vou dizer quando é que foi, não precisa, não é aula de matemática, como eu já falei antes. Então, quando eu comecei a fazer cinema, eu produzia eu dirigia, fazia roteiro, mas eu também produzi muita coisa. E aí, gente, vocês não vão lembrar que vocês são muito jovens, mas existiu, num certo momento, Letícia, tu me ajuda, né? Porque somos parceiras. Mas existiu, acreditem, tá? Mas existiu telefone público com ficha. Com ficha. Não tinha celular na época, né? E a gente, então, eu vivia com os bolsos lotados de fichas. Sabe, as calças pesavam porque era muita ficha. Eu tinha que ter ficha para ficar ligando para as pessoas, para eu estava produzindo, né? E a gente fazia muita coisa da rua e tal. Só que tinha uma coisa interessante, gente. Quando não tinha celular, eu morro de rir disso até hoje, tá? Mas quando não tinha celular, a gente dizia para as pessoas assim, olha só, tipo, hoje, quinta-feira, né? A gente dizia para as pessoas assim, domingo, eu passo na tua casa meio-dia, tá? Tá, combinado. E aí, domingo, eu passava lá na casa da pessoa meio-dia. E eu não ligava antes para avisar, a pessoa não me ligava para saber se eu ia mesmo. A gente tinha combinado, né? Tinha combinado na quinta-feira e a gente ia. Hoje, ninguém acredita mais no que se combina. Ninguém, gente. É impressionante. Não é? A gente sempre confirma, a gente sempre manda mensagem, a gente liga. É isso mesmo, né? Não dá para... A gente vai mudar. Gente, não existe mais o certo. Isso fez a gente mudar o comportamento, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, só é diferente do que era. Antes era assim, a gente combinava, estava combinado. Agora, e eu morro de rir, porque eu ainda tenho os resquícios disso, gente. Desculpem, mas eu sou dessa época. Então, eu tenho esses resquícios assim, de combina, está combinado. Aí depois ficam me mandando mensagem, eu disse, gente, mas eu já combinei. Mas tem isso, né? Então, trouxe mudanças importantes. Essa é uma delas. Qual é a outra mudança? Se a gente for para os nossos autores lá, né, o Pierre Levy fala em inteligência coletiva. Né? O que é a inteligência coletiva? Quem já leu sobre isso? Quem já ouviu falar? Exato. Ninguém compra mais achocolatado sem ver review. Não é? Não compra, não compra. Nossa, imagina, se eu vou comprar um Toddy sem ver o review, como é que está o Toddy agora? É sério, gente. As pessoas só compram ovo maltine por causa do review. Então, tá vendo? Nescau é melhor para Mas Nestlé trabalha com trabalho escravo, não é melhor. Também. Então vamos parar de consumir esse negócio aí. Né? Achocolatado não é uma boa. Mas, então, isso é inteligência coletiva. Hoje a gente compartilha o conhecimento e eu não compro mais nada, assim, sem olhar review, eu não compro. Imagina que eu vou botar uma grana, depois o troço não é bom, né? Então ninguém faz. Isso é inteligência coletiva. Qual é a outra coisa que a gente tem? Aquela básica, né, gente? Do Jenkins. Do Jenkins, nosso outro autor lá. Convergência
A cultura da convergência, né? Hoje tudo converge. Hoje a gente consegue fazer todos os meios convergirem, né? Que antes não existia, era tudo estanque. Olha, então, que momento. Claro, vocês não pegaram antes, então talvez vocês não tenham a dimensão da revolução da era digital. Agora, convergência. Então, hoje tudo converge. A gente consegue ver tudo, né? Está tudo convergindo. Maravilha. E aí, eu gosto de usar esses 3 autores, né? A gente falou do Jenkins, a gente falou do Levi, e aí vamos falar de mais um autor, que é o Clay Shirky. Ele fala em cultura da participação. Que aí a gente entra nessa história que hoje todo mundo produz conteúdo, hoje existe o tal do engajamento, né? Que todo mundo quer o tal do engajamento, né? Que antigamente era meio assim, né? Como é que eu vou querer engajamento, né? Era um troço, todo mundo separado, né? Não tinha essa globalização. Hoje a gente não tem mais como ignorar, né? Clay Shirky. C-L-A-Y, é com S depois do Shirky. S-H-I-R-K-Y, acho. Achou ele aí? Ah, não, só botou ele aí. Tá. Então, a gente não tinha isso, né? Então, a gente fazia lá o filme, né, para botar no cinema, e depois a gente viu o que ia fazer com ele, né? Mas chamava os amigos, então, para ver, quando era um filme pequeno, né, como o meu aí, mas esse aí até ele teve... ele tem uma história, uma carreira bem bacana, porque depois ele foi para... Ele entrou num box, quando tinha box de DVD, ele entrou num box educativo também, porque ele é inspirado num trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele entrou num material do governo educativo. Ele está comentado em alguns livros que comentam a obra do Machado de Assis, o que é bem legal. Então, ele teve uma carreira bacana, mas o normal não era isso. O normal era a gente, né, chamar a galera para assistir, né, e ficava restrito aos festivais e tal, né. Hoje, tem uma outra coisa bacana. Antigamente, a gente precisava ter distribuição, né, aquele distribuidor e tal. Hoje, o filme que eu fiz ano passado, agora no final do mês, ele vai estar em 3 continentes. Porque entrou em 3 festivais. Então, ele vai estar em Portugal, vai estar na África do Sul e vai estar no México, ao mesmo tempo. Né? Então, isso é uma coisa legal, né, que a gente não tinha. Né? Então, hoje a gente... E outra, a distribuição a gente faz via plataforma. Tem plataforma de distribuição de filmes e tal. A gente faz... Gente, eu viajo, né? Adoro. Mando para tudo que é lugar. Mas, assim, antes não era assim. Antes tu tinha que escolher para onde tu ia mandar, porque você imagina mandar esse troço para tudo que é lugar. Vocês viram o peso, né? Como mandar isso? O custo disso... Eu mandava para o FedEx, gente. Quando ia para fora do país, tinha que mandar para o FedEx. Dá para imaginar a grana? Curta-metragem, gente, que não tem orçamento. Impossível, né? Então, olha a revolução, gente. Então, a nossa forma de consumir também muda. Concordam? Antigamente, a gente assistia um filme e, que legal o filme e tal, não sei o quê, comentava com os amigos e blá, blá, blá. Acabou. Morreu. Esperava dali As janelas estão menores também, né? Mas antigamente era assim. Passava no cinema, aí levava quase 1 ano e meio. 1 ano e meio para ir para a TV. 1 ano e meio, gente. Hoje, 2 meses depois, quer dizer, as janelas elas vão diminuindo o tempo entre uma janela e outra, né? Então, hoje, a gente não vê no cinema, mas daqui a pouco já está no streaming, seja pago, né, ou não, né? E dali mais a pouco já está... É tudo muito rápido, né? Daqui a pouco já está na TV aberta também e já está valendo, né? E isso é doido também, porque não era assim. Era outro ritmo, era outra situação. E hoje, a gente não consegue consumir só o filme. Concordam?
Os memes, é isso aí. O Rafa era pequenininho quando estava terminando o longa-metragem As Aventuras do Avião Vermelho, que é um longa animação, fazendo o jabá aqui, ele está no Netflix. Mas, assim, As Aventuras do Avião Vermelho, ele assistiu, o filme não estava acabado ainda, ele estava... porque faltava terminar o som, né? Mas eu quis mostrar para ele, porque ele era o público. E ele assistiu no meu computador. Quando terminou o filme, a primeira coisa que ele me disse assim, mãe, vai ter o 2? Né? Eu achei isso o melhor elogio, né? Mas é para a gente pensar que a gente não consome um também. Tem a coisa da franquia, né? Da gente ter que ter a continuação, a gente tem que ter mais um, mais um, mais um, mais um. Olha quanta mudança. Não era assim, gente. Não era, vou contar para vocês, não era assim. Né? Então, são mudanças significativas que a era digital trouxe para a nossa vida. E, obviamente, para o audiovisual. Né? Então, aí eu trago um pouco da questão da economia de atenção. Né? Cara, a gente tem uma enxurrada de informação. Mas, assim, muita informação. Vem informação de tudo que é lado. Né? Mas de tudo que é lado, gente. A gente não tem... Nossa, agora, então, que teve eleição, na eleição eu já estava até assim, meu Deus do céu, não sei o que faço mais. Né? Porque era muito bombardeio. E a gente é bombardeado o tempo todo por todo tipo de informação. Então, nós que somos da comunicação, como é que a gente faz para reter a atenção das pessoas, se a gente mal consegue administrar a nossa? Como faz? Não é? Complexo isso, né? Porque chamar a atenção é fácil. Chamar a atenção... Vocês lembram daquele... Tem propaganda, tem publicidade lá que bota... campainha, explosão. Lembra disso? Tinha muito disso, né? Então, chamar atenção é barbada, né? Tá com uma explosão lá e tu chamou atenção. Agora, como que tu retém essa atenção? Como é que tu estrutura isso? Né? Aí isso me faz lembrar a neurociência. Eu me lembro muito da neurociência. Especialista em neurociência sou eu. Não, estou brincando, gente, não sou. Mas a neurociência, ela tem estudado isso também, né? O que chama a atenção das pessoas, né? Por quê? O que nos faz prestar atenção em algo? Então, as histórias, as narrativas. Vocês podem ver que cada vez mais a gente tem histórias. Histórias sendo contadas. Por que isso? Porque a gente se identifica com o personagem, né? E a gente gera... nós temos os hormônios, né, que são gerados através das narrativas. Essas narrativas, elas podem... uma que são os neurônios espelhos, né, que a gente acha que aquilo é nosso, que a gente está, de fato, vivendo aquilo, aquela narrativa. E aí, quando a gente usa algumas ferramentas, né, na narrativa, a gente mantém a atenção dessa pessoa, que a gente joga tensão nas pessoas, e aí a gente detém a atenção. Só que tem que ter cuidado com isso, né? Porque também essa tensão é o que nos faz também uma sociedade violenta. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, responsabilidade na hora de usar isso. Né? Porque a tensão e o medo que se joga principalmente a grande mídia, o famoso caça-clique, né? Aquilo ali é delicado, porque a gente mantém as pessoas sob tensão e sob medo. E o medo nos faz prestar atenção. Né? Isso é um problema. Quem não assistiu um filme que se chama Tiros em Columbine, eu sugiro que assistam. Fala muito sobre isso. Traz essa ideia para a gente pensar, né? Tiros em Columbine é um documentário do Michael Moore, que ele traz aquela história lá de Columbine, né? Aquela escola americana. Foi das primeiras de grande repercussão, né? De morte dentro da escola. E ele faz esse questionamento, né? Por que os Estados Unidos são tão violentos? Por que se morre tanto por arma de fogo nos Estados Unidos?
ele faz esse questionamento. E aí as pessoas vão, ele faz na rua, pergunta isso, né? E as pessoas vão respondendo. Aí tem uma lá que diz assim: porque a nossa história é violenta. Aí ele pega e diz assim: tá, mas e a Alemanha? É uma história violenta, né, na Alemanha. Né? Então ele vai desconstruindo todas as teorias, né, das pessoas e até ele chegar na conclusão dele, que eu não vou contar para não dar spoiler, tá? Mas tem a ver com isso. Tá, vou contar então. Mas é que tem a ver. Que maldade é essa? Mas tem a ver justamente com o medo. Nos Estados Unidos, vocês podem ver que qualquer pessoa com medo, ela ataca antes. Né? Então, quando a gente mantém as pessoas sob o medo, a gente tem pessoas violentas. Então, essa é a conclusão do filme. Mas veja que vale a pena, porque é muito bem construído o filme. Viu? Sou roteirista, né? Desculpa aí. Bom, então, o que o Davenport e o Beck sugerem em termos de economia de atenção é que uma das maneiras, então, da gente reter a atenção das pessoas é contando uma história. Dentro disso, existem algumas outras ideias do tipo, né, serializar as histórias. Né? Então, a gente transformar essa narrativa, né, de subdividir essa narrativa para que as pessoas queiram saber mais. Tá, mas e agora? O que aconteceu? O que aconteceu? Porque isso é uma coisa que é comum, né? É o que está acontecendo. É o que a gente já está acostumado a consumir. Ninguém consome só uma única história. Né? Então, como é que eu mantenho esse negócio? Eu tenho que manter as pessoas, né, ligadas ali. Não é à toa que a novela tem sei lá quantos capítulos, né, que mantém as criaturas um tempão. Né? Eu já vi muita novela. Já assisti muita novela assim, quando eu era mais nova. Aí faz muitos anos que eu não tenho mais o hábito, porque eu dou aula de noite. Né? E aí eu perdi o hábito. E perdi o hábito já faz um tempo, né? Que não dava para ver depois no streaming, aquelas coisas não davam. Aí já perdi o hábito, já foi, né? E também porque... Então, agora dá, mas agora não tem mais um hábito. Não tenho mais saco de ver aquele monte de capítulo, né? Eu não tenho paciência mais. Sim. Sim, era isso mesmo. Era uma estratégia, eram duas questões aí. Uma, isso, tanto que é o modo que se escreve a novela, né? Tu repete as coisas na novela. Repete, é um saco isso. Então, assim, é com a ideia de que era a ideia também de que as pessoas assistiam fazendo outra coisa. Né, ou jantando, ou fazendo jantar e tal, não sei o quê. Então, as informações elas são repetidas. Tanto no capítulo, quanto no mesmo capítulo, como nos outros capítulos. Então, tu nunca perde a história toda. Né? E também se tinha uma ideia da questão da ignorância, né? Das pessoas não conseguirem entender a história, então também era repetida. Mas era muito em função disso, assim, das pessoas conseguirem acompanhar, se perdesse, ou porque as pessoas, no Brasil, se tem muito, a TV sempre teve esse comportamento, assim, né, de achar que as pessoas são ignorantes e não vão entender. Por isso que, muitas vezes, os programas são meio, assim, rasos, né? Porque se tem essa ideia. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho, não vou dizer para qual emissora, mas eu estava fazendo um trabalho, e a gente apresentou o roteiro, e a pessoa que coordenava lá perguntou: o meu porteiro vai entender? Como é que eu ia responder isso, né? Sei lá, se não conhece o porteiro, né? Sei lá. Mas é sempre a ideia de que as pessoas não sabem, que as pessoas... E eu acho isso uma forma muito lamentável de pensar as pessoas, né? Porque não é bem assim. Bom, que mais? Vamos, eu não sei o que vem depois, eu me esqueci que eu botei depois. Vamos mais uma aí, Rafa. Então, ó.
Ah, perdeu a minha animaçãozinha, porque eu tive que fazer um PDF, eu esqueci o meu adaptador. Aí eu tive que fazer um PDF. Mas, gente, olha só, narrativa transmídia, né? Vocês já ouviram falar nisso, né? Certamente. Seguindo a nossa ideia desse meio digital e da nossa maneira diferente, né, de consumir. Qual é a diferença entre transmídia e crossmídia? Já ouviram falar? Quem já ouviu falar em transmídia e crossmídia? Isso é transmídia. Em meios diferentes. É a mesma história, contada em mídias diferentes. Mas é a mesma história. A transmídia é quando a gente amplia o universo narrativo, né? Então, o exemplo mais fácil da gente entender é o Star Wars, né? Que eu quase não gosto, desculpa aí. Mas o Star Wars, a gente tem os filmes, mas aí a gente tem os jogos, né? A gente tem os livros, a gente tem as animações, as séries, que elas não contam a mesma história, né? Elas expandem aquele universo. Então, se a gente consumir toda a narrativa transmídia, a gente vai ter uma ideia muito mais completa daquele universo. Agora, se a gente assistir só um filme, ok também. A gente vai entender. A gente entende o filme, né? O filme está ali, ele se basta, ele se resolve nele mesmo. Agora, se tu assistir toda a saga, os 9 filmes, mesmo aqueles, né? A gente vai ter uma ideia do universo muito mais completa. E é muito o que a gente faz hoje, né? Aí, hoje, a gente tem a Disney no streaming, que tem as séries. Boba Fett, a gente tem... Nossa, tem vários ali. A Marvel também, exato. Então, olha como se consome hoje. Mas o que é isso? Isso é estar ligado nessa transformação. Porque a Marvel é do tempo que não tinha nada disso, né? O próprio Star Wars é do tempo que não tinha nada disso. A Disney é do tempo que não tinha nada disso. E aí eles tiveram que se adaptar a esse novo consumidor, a essa nova maneira de consumir narrativas. Então, isso é uma mudança muito significativa no mundo. E nós, como publicitários, né, a gente tem que estar ligado nisso. Sacaram, né? Não é fácil. Não é fácil. É legal, mas não é fácil. Mas é bacana, né? Então, o negócio dos 3 Cs da narrativa transmídia. Claro, 3 Cs em inglês, tá, gente? Porque é personagens, né? Como characters, né? Então, quais são as coisas mais importantes da narrativa transmídia? É a gente ter personagens interessantes, né? Porque é onde vai gerar identificação, tá? A gente pensar em comunidades, porque daí é como a gente pensa esses... Se a gente pensar aqui na Marvel, ou mesmo no Star Wars, na Disney, né? Vão se gerando comunidades, gente. Essas comunidades, inclusive, produzem. Tem os fanfictions, né? Tem tudo que se produz ainda em cima disso. E a conveniência, que é justamente a gente estar dando, sem mesmo que as pessoas saibam o que querem, né? Mas a gente está ali oferecendo. E as pessoas estão consumindo. Só que qual é o grande lance? Por que isso, né? Por que tem que ter esses 3 Cs? Porque a gente cria engajamento. Com isso, a gente cria engajamento. As pessoas se sentem dentro da história lá e vão querer produzir e vão querer dizer o que é melhor para aquele personagem e o que não funciona para aquele personagem. Né? Não, gente, não pode fazer isso o personagem. Né? Então, a gente vê isso. Aí, discussões homéricas na internet. Né? Aí vira trend top de Twitter. Né? É uma loucurada, né? Mas isso tudo é convergência, gente. E está tudo ali. E a gente tem que estar ligado em tudo isso. Então, a gente sai disso aqui, né? A gente sai disso aqui e a gente vai... O teu pode... É tocável o teu? Não tem nada aqui? Não tem... Jura? Tá. Não...
E a gente vem para isso aqui. Cada vez mais se consome narrativa aqui, mais do que em qualquer outro dispositivo, né? As pessoas assistem, ouvem. Então, é interessante, o pessoal do som, o pessoal que trabalha com som, já está pensando diferente também quando vai exportar. Onde é que vai ser consumido? O cara vai ouvir com fone chinelo pra caramba, entendeu? Sabe todo aquele trabalho de desenho de som e tal, né? Aquilo vai pro saco. Vai pro saco. E se tu tentar jogar um som maravilhoso, o cara que vai ouvir num fonezinho furreco, que é o normal, porque é o mais barato, né? Vai perder tudo aquilo e é capaz de achar ruim o som. Porque não vai ter qualidade no seu equipamento para isso. Então, agora, quando está se exportando, para as pessoas assistirem no celular, está se exportando diferente o som. Isso é doido, né? A gente tem que pensar nisso também, porque, né, uma coisa é um filme estar numa sala de cinema, outra coisa é o filme ser consumido no celular. É diferente. Mas a gente tem que pensar nisso. A gente tem que investir nisso. Né? Antigamente, e ainda bem que isso mudou, mas antigamente as pessoas, os produtores, os realizadores, não pensavam naquelas pessoas que têm alguma deficiência, por exemplo. Hoje, a gente tem ali pacotes de acessibilidade, que são fundamentais, né? Porque a quantidade de pessoas que têm deficiência é bastante grande, né? Então, já tem isso também, isso é bom, né? Porque a gente consegue, através dessas tecnologias, a gente consegue acionar, por exemplo, Libras. Né? Esse filme que eu fiz ano passado tem todo o pacote. Eu fiquei super emocionada quando eu vi o meu filme sendo contado por Libras, né? Isso é demais. Então, olha que coisa importante isso também, né? Mas isso só é possível porque a tecnologia permitiu, né? E um pouco de consciência também, né? Que não se tinha muito. E olha que importante, né? Então, a gente inclui um monte de gente. Um monte de gente no mundo agora foi incluída. Né? Perguntas do que eu estou dizendo até agora? Pergunta. Nenhuma? Certo que sim. Certo que sim. A gente já pensa nesse formato de estrutura, né? Aí tem os famosos cliffhangers e tal. A gente, sim, tem que pensar dessa maneira. Por isso que a serialização no próprio transmídia. Outra coisa que a economia de atenção fala é na importância da serialização, né? Para a gente serializar, a gente tem que deixar gancho. Porque senão as pessoas não vão saber que tem um próximo e tal, não sei o quê. Então, a gente já faz isso. E nos longas, sim, já se planeja, porque tem que ser planejado, gente, é muito dinheiro, né, que custa. Então, não tem como a gente não planejar isso. Né? Então, sim. Na real, sempre que aparece algo novo, se acha que vai acabar a anterior, né? Sempre. Sempre foi assim, né? Surgiu o cinema, vai acabar com o jornal, vai acabar com o rádio, né? Surgiu o vídeo, vai acabar com o cinema. Sempre se acha isso, né? Mas, na realidade, eu discordo disso. Aí é opinião minha também. Até hoje tem jornal sendo impresso. E mesmo que não seja impresso necessariamente, o jornal continua existindo. Talvez não seja no papel, mas ele continua. A gente vai evoluindo, né? Logo que surgiu o digital, o que acontece? O digital, no cinema, primeira área do cinema que migrou para o digital foi o som. A última a migrar foi a imagem. Porque não se conseguia nas câmeras de vídeo a mesma qualidade que a película.
Não se conseguia. Hoje, nossa senhora, né? O teu celular faz mais do que a película, né? Então, quando surge o primeiro filme em vídeo, quer dizer, em vídeo que quero dizer digital, né? Que ganha o Festival de Cannes, foi Dançando no Escuro, do Lars von Trier. E o filme, as pessoas ficaram indignadas. Como assim? Né? Não é película, não é cinema. Diziam isso, não era cinema. Isso é uma tremenda bobagem, porque não é o suporte que vai definir o que é cinema, né? E vão continuar existindo as narrativas longas. Essas são curtas, mas eu vejo... claro, o meu filho menor, por exemplo, ele tem uma maneira de consumir a narrativa que é esquisita. Ele vai pulando. Ele pula, ele não vê direto, assim. Né, Rafa? O Léo, ele pula, ele vê super rápido. Ele assistiu Stranger Things, a última temporada, super rápido. Também ele vai pulando, né? Ele não vê tudo. Né? Mas é o jeito de consumir. Hã? Tu faz isso? Claro, isso tem a ver com o que como a gente vive hoje, né? Que é rápido. Mas isso não vai definir tudo aquilo que vai ser produzido. Sem dúvida nenhuma que o próprio YouTube se adaptou a essa questão do TikTok, né? E tem também a sua forma curta de fazer. Mas, assim, tudo vai depender de quem está produzindo, de quem está realizando. E não vai se restringir. Quer dizer que, na real, eu acho que as pessoas assistiram mais rápido porque era uma coisa esperada, sabe? Aham. Então, por mais que fosse 5 horas de episódio cada um, as pessoas estavam ansiosas por isso. Agora, quando você tem YouTube e TikTok de um lado do outro aqui, um é 1 minuto e o outro, às vezes, o vídeo é, sei lá, 10, 20, obviamente as pessoas vão preferir, né? Eu acho que isso obriga a gente que produz, a também pensar de outra maneira, né? Não que a gente vá abandonar as narrativas longas, é que para mim, isso é mais uma possibilidade. Não será a única. É diferente, sabe? As pessoas logo se assustam, porque, claro, é algo novo. E aí as pessoas começam a consumir, é novo, é legal, é diferente e tal. Mas depois cansa, né, gente? Porque isso é um ritmo muito alucinado, né? Então, é mais um. Eu não acho que seja algo que vá suplantar o restante. Né? Eu não acredito nisso. Eu nem me preocupo com isso. Agora, de novo, né, teve um problema agora, né, que a Netflix ganhou... Qual foi o festival que ganhou? Um desses grandões aí. O que ganhou? Agora não me lembro. Que é da Netflix. Sei lá, foi um desses grandões aí. Ai, meu Deus, o streaming ganhando. Como assim? Não pode, não é na sala de cinema. Mas é isso que define? Não, gente, é a narrativa, não é suporte, não é onde necessariamente ele vai ser consumido. Né? Claro que tu assistir um filme numa sala de cinema é outra experiência. Mas ela não é a única. Né? Então, claro que quando vocês... eu recomendo, gente, de vocês não deixarem de assistir filmes em salas de cinema, porque é outra experiência. Mas vocês vão ter direito de consumir onde vocês quiserem. Vocês só estão tendo mais possibilidades. São experiências diferentes. Isso tem que ficar evidente para vocês. São experiências diferentes, mas ok? Então, gente, uma pergunta aqui, ó. Depois de tudo isso, de toda essa revolução, né, dessa era digital, né, e a linguagem, ela mudou? Pensando em linguagem, não estou falando em estética, nem narrativa, pergunto a linguagem. Mudou? Falo da linguagem audiovisual. Linguagem audiovisual. Mudou? Enquadramentos, tu acha? Não. Não sei se muda. Mas até agora... Mas agora ele usa a linguagem, né?
Mas a linguagem em si, se a gente for pensar em termos de enquadramentos, movimentos de câmera, né, aquilo que forma a linguagem audiovisual, mudou o suporte, mudou o equipamento, mudou aonde a gente exibe. Mas a linguagem, os códigos dessa linguagem, os signos e os símbolos, não, né? Eu lembro que tinha gente que disse, não, mas agora a gente mistura o live action com animação. Eu disse, gente, o Gene Kelly fazia isso lá nos anos 40, né? Dançou com o Jerry, do Tom e Jerry. Né? Então, assim, claro, hoje a gente tem outra forma de fazer. Né? Hoje a gente faz o tubarão digital, né? Antigamente o tubarão era mecânico. Não funcionava muito bem dentro d'água, mas era mecânico. Né? Então, mas a linguagem em si, por enquanto, não, né? A gente continua usando enquadramentos, movimentos, né? Então, a linguagem em si não mudou. Bom. Podia ter pedido desculpa, Rafa. Tá, os códigos, então, eu não vou abrir todos eles aqui, né? Porque eu acho que isso não vai cair na prova, porque a gente vai ter nomenclaturas diferentes. Então, se eles colocarem isso na prova, é um absurdo, né? Tá, tudo é possível, né? Absurdos são absurdos. Mas é difícil, tá, gente? Mas os códigos, então, dessa linguagem estão nos enquadramentos, nos movimentos e nos ângulos de câmera, tá? Que, de fato, não mudaram, seguem os mesmos. Tá, gente, olha só. Então, como a gente está falando de narrativa transmídia, né, nós vamos fazer um exercício. E aí, de onde pode vir, né, a história? A história pode vir de qualquer lugar, né, gente? Aqui eu botei, mas eu acho que não dá para ver bem, né, a imagem. Mas ali, a imagem número 1 é do Ratatouille. Né? Vocês lembram ali dele vendo aquela loja que mata os ratinhos, né? E aquela imagem da direita ali é de uma loja igual que tem em Paris, no bairro Les Halles. Tem aquela loja ali. Então, aquela loja que foi retratada no filme, e eu brinco dizendo que eu fico imaginando, gente, o roteirista ou a roteirista, quando chegou na frente dessa loja, veio a ideia, não é possível. Né? A ideia de fazer Ratatouille tem que ter vindo essa loja, que a loja é bizarra, gente. A loja é bizarra. Aquilo que está no filme, aquela loja existe. Tá? Ela é aquilo ali mesmo. Tá vendo? Não sei se está dando para ver, mas são os ratinhos pendurados na vitrine. Então, gente, pode vir de qualquer lugar. Né? Então, a minha proposta agora... Deixa eu ver se já é isso. Pode passar, Rafa. Esse é o exercício, tá? Que vocês vão fazer. Vocês vão se juntar com as pessoas que estão junto a vocês. Façam um grupo, tá? E vocês vão... a história é da Alicia, que eu vou ler para vocês, tá? Que eu vou ler aqui. Aí vocês vão se reunir no máximo 4 pessoas. Parece até que eu estava... né? Aí vocês vão criar uma história a partir da história que eu vou ler. Então, vocês vão criar em cima, como uma narrativa transmídia. Tá? É transmídia, gente, não é crossmídia. É transmídia. Então, vocês têm que expandir esse universo narrativo. Tá? E aí, vocês vão contar a história. Pensem junto, eu gostaria que vocês pensassem que essa história que vocês estão criando, para que meio é? Tá? Se vai ser o quê? Vai ser isso aqui vai ser um podcast, ou vai ser uma HQ, vai ser sei lá o quê. Até rimou, né? Então, vocês vão definir, tá? Eu vou ler a história da Alicia. Alicia Alonso. Alguém já ouviu falar? Quem é que dança? Então, Alicia Alonso, vou ler aqui a história. Não sei se eu consigo ler, porque está muito pequenininho aqui. Vou ler ali. Era uma vez... prestem atenção, gente, vou contar para vocês. Era uma vez uma garota cega que se tornou uma grande bailarina. O nome dela era Alicia.
Alicia nasceu com a visão normal e já era uma bailarina maravilhosa com uma carreira promissora quando adoeceu. Sua visão foi piorando cada vez mais. Ela foi obrigada a ficar de cama por meses, sem poder se mexer. Mas Alicia tinha que dançar. Então dançou do único jeito que podia. Dancei na minha mente. Cega, imóvel, deitada, aprendi a dançar Gisele. Gisele é um balé, tá, gente? Para quem não sabe. Um dia, a bailarina principal do balé da cidade de Nova York se machucou. Eles chamaram Alicia para substituí-la. Ela já estava parcialmente cega, mas como poderia recusar? O balé era Gisele. Assim que começou a dançar, a plateia se apaixonou por ela. Alicia dançou com graça e confiança, mesmo quase sem enxergar. Ela treinou seus parceiros para estarem exatamente onde precisaria que estivessem na hora certa. Seu estilo era tão único que ela foi convidada a dançar no mundo todo com sua companhia de balé. Mas seu sonho era levar o balé clássico para Cuba, sua terra natal. Ao retornar das suas viagens, Alicia começou a ensinar balé clássico para dançarinas cubanas. Fundou a companhia de balé Alicia Alonso, que mais tarde se tornou o Balé Nacional de Cuba. Essa é uma história real, né? Deu para entender. Alicia Alonso, ela teve essa doença quando ela tinha 19 anos, tá, gente? Então, não foi assim, depois que já... Claro, com 19 anos, para uma bailarina, ela já é uma bailarina, né? Mas tinha muita carreira ainda pela frente e ela, além de colocar os parceiros nos lugares certos, né, para ela ter referência, eles também utilizavam, ela utilizava as luzes também para ajudá-la a fazer o caminho. Olha que louco isso, né? E ela se tornou uma das maiores bailarinas da história, Alicia Alonso. Então, essa é a história da Alicia Alonso, essa é a narrativa, e que vocês agora vão ter que criar outra narrativa dentro de uma ideia de narrativa transmídia. Como que vocês estendem, então, ou expandem esse universo que está aqui? Vou deixar aqui o slide, tá? Se vocês quiserem consultar. Vocês vão ter, gente... Morreu meu relógio, não. Vocês vão ter, já são 9h13. 10 minutos! 10 minutos, pode ser, gente? 10 minutinhos para criar uma história que expanda essa narrativa, tá? 10 minutinhos. Se junta aí a galera que está separada, ó, se juntem aí. Gente, não enlouqueçam, tá? Vocês vão contar, vocês vão criar a história e vocês vão contar aqui, tá? Não precisa ser um roteiro, não precisa ser nenhum argumento. Vocês vão criar uma história, vocês vão definir onde essa história seria. Aqui é um livro que eu mostrei para vocês, tá? É um livro. É tipo isso. É tipo isso. Então, onde seria? Para que meio seria? E vocês vão contar que história é essa. Tá? Mas só contar, então não enlouqueça. Então, a gente basicamente projetou uma entrevista na Rádio Unicinos, a falecida, uma homenagem póstuma à pobre coitada, com a Alicia Alonso. Então, vamos começar a interpretação. Aqui é a Rádio Unicinos, e hoje a nossa entrevista é com a bailarina Alicia Alonso. Alicia, eu fiquei sabendo que você visitou a cidade de Nova York. Como foi conhecer a cidade? Conheci um café maravilhoso. O aroma de café torrado para mim foi marcante. O toque macio das peças da Macy's. O som dos rios Hudson e Este se encontrando é um aconchego para meus ouvidos. Me senti em casa, experimentando os sabores dos restaurantes de todo mundo, principalmente os cubanos. Ok, mas qual foi a melhor parte disso tudo? Por fim, o que mais me marcou em Nova York foi viver a vibração dos aplausos no final da minha apresentação da mostra de Gisele. Uma entrevista, então, da Alicia Alonso à Rádio Unicinos, né? Claro, essa aí é uma entrevista. Eu não vou pegar, porque senão vai dar microfonia. Mas esse é uma entrevista de arquivo, né?
Está lá nos arquivos da Rádio Unicinos, né? Já que a Alice Alonso não está mais entre nós, né? Nem a Rádio Unicinos. Então, quem vai próximo? Vão vocês ou querem passar para alguém? Vai um grupo antes? Galera, pode ir? Aqui, ó, então vamos passar para o pessoal aqui. Pode ir? Ó, é que eu tô com... Eu não quero fazer assim... Os microfones loucos. Vai? Vai. Ah, para, gênio. Gênio, para. Pega aí. Vocês podem? Não, eles querem esperar um pouquinho. Vai. Então, mas é a ideia. Contem a ideia. Ó. Não, mas estava ligado. Não estava ligado? Oi. Ah, agora sim. Agora foi. Sim. Tá. Então, a gente tem duas ideias, tá? Não bastasse uma, tem duas. Olha que lindo. Não, são duas histórias. A gente viajou aqui um pouquinho na cabeça. O que acontece? A deficiência da Alicia seria a deficiência visual. Beleza, a gente vai seguir nessa visão, nessa mesma história. Só que a gente vai meter um relacionamento aí no meio, porque a pessoa vai ser um psicopata. E, ao mesmo tempo que a deficiência dela vai aumentando, o cara, a psicopatia dele vai ficar, tipo, ou dela, vai aumentar também. E daí, do nada, ela vai descobrir que é uma coisa da cabeça dela, e daí não existiu. Mas, enfim, é uma coisa muito louca. E depois, a gente pensou num pod. Ou seja, a gente pensou numa segunda deficiência, que seria a deficiência auditiva. O que vai acontecer? O pod vai abaixando, não sei o quê, não sei o quê. Vai. Tá, a gente ia fazer um vídeo, um filme e um podcast. Isso. No podcast, ela ia perder a visão. Isso, ela ia ir perdendo a visão. A audição. Tá certo. Não, tá certo. Ela ia perdendo a visão no podcast, então a gente ia trabalhar sempre com a visão, condicionando o espectador, ouvinte, à condição dela. Ah, legal. E no vídeo ia ser o contrário, né? A gente ia ir cortando o áudio de quem está assistindo, no caso, né? E aí a gente ia manter somente a visão para condicionar a pessoa que está vendo a ela. Bacana. E a história seria o quê? Vocês contariam a história de um relacionamento que ela teria com um psicopata, é isso? É. Entendi. A nossa ideia era continuar mais ou menos a história dela, inserir um quê de psicopatia ali com uma terceira pessoa, puxando um pouquinho para um terror psicológico, né? E com o desenvolvimento da história, conforme a doença dela for agravando, a psicopatia vai aumentando, até chegar num plot, provavelmente no final, onde ela entende que não existe essa pessoa, na verdade, e a cabeça dela está culpando alguém pela condição da doença. Ah, que legal, gente. Olha, né? Muito bem. Muito bom. Larga para esses meninos. Falta só. Olha lá, ó, ali também. Ali, depois ali. Pode ser? Tá. Primeiro, né, nosso meio, a gente pensou em fazer um podcast no formato de audiodrama, então sonorizado, trazendo a ideia da Alicia, né, ser uma deficiente visual, então de contar a história não só através da imagem, mas através do som. E a nossa história contaria a história da Miriam Flores, que é uma menina cubana de 16 anos, que aos 15 anos sofreu um acidente e perdeu a mão direita e também a perspectiva de futuro que ela tinha, que ela enxergava. Então, Miriam passou um ano, né, passando por momentos conturbados, e ela era uma adolescente que aos poucos estava perdendo a autoestima dela pela mão que ela não tinha mais. E durante esse tempo ela adquiriu o costume de, meio que por não crer na imagem que ela tinha agora,
procurar o reflexo dela em todos os espelhos e vidros que ela enxergava. Em determinado momento, sem saber, ela foi buscar o reflexo dela na janela da companhia de balé Alicia Alonso e enxergou lá dentro a Alicia dançando, se apaixonou pelos movimentos, começou a frequentar então a companhia e praticar balé, enquanto foi recuperando a autoestima e se tornando também uma grande bailarina, assim como a mentora dela. E ao final de tudo, né, a Miriam, já uma grande bailarina consolidada, ela enfim percebeu que quando ela foi buscar o reflexo dela na janela da companhia de balé Alicia Alonso, ela o achou. Então ela achou também uma grande bailarina como ela viria a ser no futuro. Coisa bonita isso do reflexo. Bacana. Ó. Bom, a nossa história, a princípio, seria uma série. A gente está procurando ainda a Amazon e a Netflix, não vendemos ainda. Nosso pitch É bem fácil. é bem fácil. Conta a história de Gisele Rodrigues, uma promissora pupila de Alicia Alonso, que aos 12 anos de idade sofreu um acidente de carro e não sofreu nada grave, entre aspas, só uma lesão leve na medula óssea, leve, todo mundo tem alguma coisinha ali, que por recomendações médicas ela não poderia mais dançar, pois sentiria muita dor. E inspirada em Alicia Alonso, ela continuou dançando e nessa série contaria toda a trama de vício em opioides para chegar no seu grande sonho, que seria se apresentar no Ballet Bolshoi. Daí, então, seria algo bem dramático ali. Uau! Belo de uma Muito trama. dramático. 12 episódios, dá pra... Tamo aí. 12 de 45 ou de 50? Uma horinha, 55. Uma horinha. 55, com créditos 58, por aí. Bacana isso. Mas ela teria contato com a Alicia Alonso? Sim, ela era conhecida. Vai reconhecer. Muito bem. Olha, gente, vocês estão inspirados, hein? Gostei que nós temos vários, né? Tem mais de um podcast, né? E temos a entrevista de áudio também. Temos a série do Netflix ou da Amazon. Uma animação, tem que ligar o microfone. É uma animação. A Alicia, no caso, ela era uma bailarina que ela perde a paixão dela pela música e pela dança. E ela passa anos, perdeu a visão também. A gente manteve essa parte da história. Após isso, passa anos, ela se culpando, se sentindo amaldiçoada. Ela tem um sonho e ela recupera toda a paixão dela pela dança, pela música, como num conto de fadas. E no outro dia de manhã aparece uma vaga no teatro da cidade, que tem o principal grupo musical, e ela se candidata novamente para dançar e é eleita a principal, a bailarina principal. Mas essa expansão, então, não é a própria Alicia, porque essa história está contada aqui. Seria uma outra? Sim, Tá. seria inspirado. Não que ela, tipo, ensaiou e voltou e conseguiu o lugar. Ela só percebeu quando ela estava sonhando que ela tinha aquela paixão ali, que ela só, tipo, antes tinha passado por alguma coisa que ela não conseguiu, algum passo que ela não conseguiu fazer direito, e ela acabou desistindo. Só que no fim era só, tipo, aquela ali era a paixão dela, ela só precisava reconquistar aquela paixão. Entendi. Seria uma coisa, uma história meio que intermediária, assim, uma coisa que aconteceria entre uma coisa e outra. Da história dela. A gente se baseou bem em filme da Disney mesmo, bem para mais infantil, bem mágico. Legal, legal. Muito bem, muito bem. O grupo aqui teve tempo ou não? Falta isso aqui. Isso aqui. Então já fica com o microfone aí. É legal isso, né? Olha quanta história a gente teria para fazer uma narrativa transmídia, né?
E isso é que é o mais bacana. A gente pode, de qualquer coisa, criar uma história. Qualquer coisa é uma narrativa, por isso que a gente tem que prestar muita atenção, né? De qualquer coisa a gente vai, né? Da loja dos ratos pendurados, né? A um navio encalhado, a uma dificuldade de botar um lixo no lixo. Eu escrevi um filme assim, né? Uma dificuldade que eu estava para jogar um lixo fora, no centro de Porto Alegre. Dali saiu um filme que ganhou o prêmio em Gramado. Tudo pode virar uma história, né? Tudo pode virar um filme, pode virar um podcast, pode virar... porque é a narrativa, é baseado na narrativa, né? E essa coisa de expandir... Agora, imagine o seguinte, a gente tem aquela história ali. Aí teria todas essas histórias criadas. Vocês consumiriam o que está em torno aí? Aí, claro, né, o produto principal, digamos assim, a narrativa principal, ela tem que ser, né, matadora, né? Tem que ser bem bacana, bem legal mesmo. E aí, galera? Contem. Agora deu. A nossa ideia foi um documentário sobre a Alicia Alonso, com vídeos de alguns processos de criação das danças e com vários depoimentos de algumas alunas. E nesse documentário passaria vídeos de algumas apresentações da Alicia e também da escola de balé, em formatos de entrevista, e ela explicando como foi a criação e como funcionava ali o dia a dia da sua escola. E esse documentário teria algumas entrevistas contando algumas perspectivas, tanto das alunas como de alguns repórteres que pesquisaram sobre, que cobriram a Alicia. E também contando que ela criou a escola de balé para pessoas com deficiência e seria para voluntários também. Essa seria a nossa ideia. Um documentário. Acho bacana também. Um documentário. Eu também gosto. Porque porque como é uma história real, né? Exatamente. A gente ter as imagens dela dançando, eu já vi, né? É muito legal, muito legal. E seria legal esse documentário também, tipo, por exemplo, quando uma criança começa a fazer o balé ali, acho que as professoras, para deixar mais didático até, mostrar um documentário com a história dela. Esse documentário seria uma boa maneira de aí transcender. Legal tu trazer isso, ó, porque uma coisa importante, gente, quando a gente pensa em documentário, a gente tem que entender que documentário não é reportagem, tá? Né? Porque o documentário não é aquela coisa assim, deu só chegar lá, botar um monte de gente falando, isso é reportagem, né? Jornalismo. Documentário tem que ter arte também, né? Tem que ter, sim, a visão de quem está dirigindo. Né? A gente não tem que ter isenção, não tem nada disso, é uma tremenda bobagem. Documentário é arte, é a visão de alguém, é a visão de quem está dirigindo, né? De quem está construindo essa narrativa. E aí tem que ter um componente artístico aí também, que é diferente da reportagem. A reportagem tem outros compromissos, né? E eu canso de ver documentários, né, chamados documentários, mas que tu olha assim, uma grande reportagem, né? E aí é chato, né? Não é uma coisa que seja interessante, assim, que tenha um componente mais, né, artístico mesmo, assim. Então é legal tu trazer isso, porque vocês podem ousar nisso, né? De trazer outras coisas que tragam referências artísticas mesmo, assim, em termos estéticos, de estrutura narrativa. Bacana. Muito bem! Obrigado a todos. Olha, gente, eu acho que vocês tranquilamente podem escrever, né, narrativas, transmídias, né? Vocês pegaram, entenderam. Espero que vocês usem, gente, porque a narrativa transmídia, ela veio para ficar, não adianta, né? Ela está aí. A gente consome assim, vocês consomem assim, né? E ela engaja. E como nós somos pessoas da comunicação, né, da publicidade, muitas vezes a gente pode oferecer isso também para o cliente, né? Eu já tive, no caso, fiz um projeto que se chama Nascidos para Medicina,
Quer dizer, Nascidos para Medicina é a série, mas alguns já sabem dessa história, eu acho que eu já contei, mas o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS, alguns anos atrás, eles chegaram à conclusão que 40% do seu associado, né, era de jovens médicos. Jovens médicos, eles consideram jovens médicos quem tem até 10 anos de formado. Né? Quer dizer, que não é tão jovem assim, né? Vamos combinar. Né? Mas tudo bem, né? Mas são jovens médicos. Aí eles se deram conta, então, que eles pouco conheciam esse público, né? que equivalia a 40% dos associados, é muita coisa. E, ao mesmo tempo, eles perceberam que eles se associavam ao sindicato, mas muito mais para usar os serviços oferecidos pelo sindicato, né? Os serviços relacionados à advocacia e à parte de contabilidade. Mas não viviam a vida do sindicato, né? O dia a dia do sindicato, a luta sindical, as questões sindicais. Porque, vamos combinar, né? Sindicato é coisa de velho, né? Sindicato é de uma outra época, assim, né? Não, eu não estou desmerecendo o sindicato, eu acho que é super importante, mas é a ideia que se tem, né? O sindicato ele tem muito mais uma ligação lá com os anos 70, 80, né, do que a gente falar de sindicato hoje. E eles se preocuparam com isso, porque a diretoria era toda meio velha já, né? O pessoal morre, né? O que vai fazer? Daí vai morrer o sindicato também, né? E o sindicato é realmente muito importante. Aí, então eles fizeram... A empresa que prestava consultoria para eles sugeriu, vamos fazer uma pesquisa para conhecer, de fato, esse jovem médico. Então, eles fizeram uma pesquisa, e dessa pesquisa eles tiraram 5 raciocínios a respeito de quem é esse jovem médico. A minha produtora fez... o sindicato era nosso cliente, e a gente fez, então, os vídeos desses raciocínios. Eram 5, então a gente fez 5 vídeos e fez um grandão para mostrar o que era isso, né? Para eles entenderem que médico era esse, quais eram as características, o que eles temiam, o que eles sonhavam, né? Era por aí a história. Depois de feito isso, a gente sugeriu, a gente produtora, cara, porque eles perceberam que eles não tinham a menor aderência com esse público, menor, assim. Né, eles passaram a entender quem eram, mas eram muito diferentes deles, dos dirigentes do sindicato. Então, eles não sabiam nem como se comunicar com eles. Aí a gente sugeriu, vamos fazer uma série ficcional que a gente aborde essas questões trazidas na pesquisa. Então, a gente fez uma websérie chamada Nascidos para Medicina. Tinham 5 episódios, então a gente pegou 5 questões assim trazidas na pesquisa. Uma estava relacionada à insegurança do local de trabalho, a outra estava relacionada à imagem que eles tinham perante a população, porque eles eram os médicos, assim como enfermeiros, tal, são a linha de frente, né? Quer dizer, a gente tem um problema estrutural na saúde no país, mas que as pessoas vão reclamar para o médico, vão reclamar para a enfermeira, não vão reclamar para o governo, né? Então, eles ficavam muito vulneráveis diante disso, né? Que eram xingados, às vezes até agredidos e tal. Então, tinha essa questão. Tinha a questão da sobrecarga de trabalho, né? Tinha a primeira perda, a primeira morte de paciente. Então, eram esses assuntos. E tinha um 5º assunto que agora não me lembro o que é. Mas aí... A gente, então, para cada tema desse, a gente fez um episódio. Então, a gente tinha os nossos personagens protagonistas, era tudo ficcional. A gente teve o apoio de um médico durante as filmagens, né, para a gente não fazer muita besteira, porque se faz, né? Eu hoje vejo série médica, eu dou risada, né, porque tem coisas que a gente fez e eles fazem, os americanos também, gente. Mas aí a gente foi corrigido ali na hora, né? E aí a gente fez... E a gente lançou no Dia do Médico, em 2016, foi isso. A gente lançou. Gente, a repercussão foi algo. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque eles fizeram toda uma narrativa transmídia também, que trazia, para cada episódio, eles montaram um site para isso, e lá eles iam colocando os episódios.
E aí eles foram trazendo informações que expandiam a questão que era trazida no episódio. Então, com entrevistas, com falas do tipo assim, tá, como é que eu devo reagir no caso de um assalto no posto? Né? Como eu devo reagir? O que deve fazer? O que deve ser feito com isso? Quer dizer, então, tinha uma série de informações que iam expandindo também aquela narrativa. Bom, para vocês terem uma ideia, foram mais de 3 milhões de views. Foi um sucesso absurdo, assim. A nossa protagonista era uma mulher, coisa que também não existia, porque toda a campanha do sindicato médico eram médicos homens. Nunca houve mulheres, e a nossa médica ainda era negra. E então teve uma médica que ligou para o sindicato para dizer, pela primeira vez eu me vi representada. Então, para mim já ganhou, não precisava nem dos 3 milhões de views. Essa aí já me servia. E aí a gente concorreu em Cannes, depois o Cannes Lions, né, em 3 categorias por essa campanha. Então, assim, e é uma narrativa transmídia e que custou muito barato, gente. Claro, né, que não ganhamos porque estávamos concorrendo com a Adidas, com um pessoalzinho que tinha um bocadinho mais de dinheiro, mas é super importante porque tudo isso fez com que eles criassem esse canal com um público que eles não tinham a menor aderência, mas a menor. Então, foi, de novo, né, como a gente viu aqui, né, a gente criou a narrativa, a gente serializou a narrativa, né, e a gente criou, então, esse canal de comunicação entre o sindicato e esse público que representava uma grande parte dos seus associados. Então, narrativa, gente. E a gente pode usar tudo que a gente tem aí com esse mundo digital, com essa era digital. Então, é isso aí, galera. Agradeço muito a companhia de vocês hoje. Espero que tenha sido útil. No mínimo, espero que tenha sido divertido. Né? Se foi útil, saberemos no futuro. Né? E é isso. Queria agradecer, então, a parceria aí de vocês. Tá bom? Valeu.